Centro Comunitário São Martinho de Lima é uma das unidades do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto. Tem como vocação acolher as pessoas em situação de rua. Procura oferecer uma estrutura de possibilidades para que as pessoas que se encontram em situação de rua deixem a partir do momento que elas se encontrem preparadas para deixar a rua. Tanto é que uma das metodologias que nós usamos é a metodologia do diálogo e da convivência. A gente procura, através do encontro transformador, fazer com que essas pessoas possam criar uma nova engenharia social e conquistem a sua autonomia, que conquistem os seus sonhos e deixem essa situação triste que é viverem na situação de rua, porque viver em situação de rua é viver a cruz, e o morador de rua clama por ressurreição. A gente procura dar todo o suporte para que as políticas públicas sejam desenvolvidas a partir da visão deles. A gente precisa valorizá-los, a gente precisa reconhecer quem são essas pessoas. E tem sentido a luta que vem através das ações que eles promovem. Por isso que tudo que a gente faz aqui, faz com e para ele. Então aqui, essa estrutura de possibilidades é apenas um meio para que ele possa conquistar algo maior ainda. Por isso que a gente tem inúmeras atividades para que ele possa, a partir do seu olhar, deixar essa situação. Então a gente tem, por exemplo, o grupo de reflexão ecumênica. Então é uma reflexão que tange a espiritualidade, e a espiritualidade tem um contorno humano, porque a gente acredita que a gente também tem que olhar para a questão que a rua desumaniza as pessoas. Apesar de todo o sofrimento e ainda vingar com muita dor as sementes de humanidade, mas a gente precisa resgatar isso cada vez mais. E eu acho que a importância aqui do trabalho é justamente resgatar a autonomia das pessoas no sentido da subjetividade, do eu mais profundo de cada um, né? Por conta até de questões históricas, né? Porque as pessoas, elas são muito oprimidas, né? E elas seguem um roteiro pré-estabelecido, né? Por pessoas que detêm o poder. Então aqui é um trabalho que como as pessoas acabam se identificando, né, pelo contexto, pela situação, né, que elas vivem, semelhante, né, de vulnerabilidade, então acaba tendo uma identificação com os outros e nesse coletivo acaba ganhando força, né, para tentar resgatar essa subjetividade que é perdida, né, essa questão de institucionalização, enfim. Então, e elas acabam percebendo questões, né, nuances delas mesmas que elas não conheciam, né, elas não se conheciam como talentos artísticos, como, né, capacidade de crítica, né, enfim. Então tem um papel fundamental que começa desde o acolhimento, né, até seguindo o lema de Dom Luciano, que essa casa nunca falte uma mão acolhedora e um prato de comida para quem vive na rua. Então toda essa estrutura, toda essa possibilidade é feita com as mãos, a dedicação e o coração e a alma de todos, né, os funcionários do São Martinho de Lima. O convênio com a prefeitura é para 600 pessoas, só que a São Martinho atende aproximadamente mais de 900 pessoas por dia. Só para vocês terem uma ideia, de janeiro a setembro foram servidas 242 mil refeições. E isso foi possível porque muita gente ajuda a comunidade. Porque a gente precisa constituir redes de proteção para essas pessoas que vivem, né, em sofrimento. Ou como dizia o Dom Luciano, né, os sofredores de rua. Por isso que é importante a colaboração de todos nós,
né? Se alguém está em sofrimento, o problema não é da prefeitura, o problema não é da igreja, o problema não é do Estado, o problema é de todos nós. A gente precisa mobilizar o nosso coração, a gente precisa se importar com as pessoas. Por isso que é importante a colaboração de todo mundo. Como todo mundo tem ajudado, e a gente precisa de muita, né, colaboração, porque quanto mais gente é importante, e isso não tem lógica, não é a matemática não explica, porque quando a gente se dispõe a ajudar, 1 mais 1 sempre será mais que 2. Porque afinal de contas, a gente não consegue quantificar o sofrimento, mas também não consegue quantificar, né, a gratidão e a possibilidade da pessoa conquistar novos rumos de uma vida digna, feliz, justa, honesta, e que ela possa ser de fato, né, alguém com quem ela possa contar e realizar seus sonhos. Meu nome é Rafael, eu tenho 37 anos. Eu me encontro num centro de acolhida aqui próximo dessa unidade de São Martinho, de Lima. Eu venho frequentando o espaço já há aproximadamente 5 a 6 meses. Eu sou muito grato por essa casa existir. Sem a colaboração da casa, o auxílio da casa, ficaria muito difícil eu ter uma garantia de me alimentar de forma adequada todos os dias. Eu não tenho nada a me queixar a respeito da alimentação aqui na casa, pelo contrário, sabe? É uma alimentação super saudável, super bacana, balanceada, sabe? Onde tudo que eu preciso ir no almoço eu encontro aqui, sabe? Com relação à quantidade, com relação à diversidade de alimentos também. Além dessa questão das refeições também, assim, eu percebo que os próprios funcionários eles fazem questão de enfatizar que o São Martinho não é somente uma boca de rango, assim como é conhecido entre os frequentadores, né? É um nome popular, uma gíria que a gente costuma usar para lugares como este. Então, assim, tem diversas atividades que colaboram para a autoestima de uma pessoa que se encontra nessa situação, reinserção ao mercado de trabalho, valorização de certos dons e características que cada indivíduo possui, né? Seja através de poesia, seja através de uma pintura, seja através de um discurso. Então, assim, é outra coisa também que eu fui descobrindo ao longo do tempo que eu passei a frequentar aqui. Esses últimos 5, 6 meses que eu venho frequentando, assim, foi um tempo em que eu aproveitei mais, sabe, do que a Bompar e o São Martinho tem para oferecer para todos nós, inclusive.